Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para resolver mais um exercício aqui sobre termodinâmica, tá? Aqui hoje a gente vai resolver um sobre a segunda lei da termodinâmica para sistemas. Então, vamos lá. A gente tem aqui um ciclo, tá? Para como a gente já sabe, a gente tem um ciclo motor. Por que motor? Porque a gente tem calor saindo de um reservatório quente, tá? O reservatório quente considerado a 100 Kelvin, tá? Ele vai para esse reservatório, ele fornece calor para um sistema, tá? Pode ser um sistema de um motor, tá? Vários motores juntos, tá? Mas o importante é a gente saber que o reservatório quente ele fornece calor para o nosso sistema. O nosso sistema vai realizar um trabalho no valor de 200 kJ aqui e ele vai perder calor, né? Então a energia que ele não usar na forma de trabalho, ele vai liberar esse calor aqui na forma de calor frio, no valor de 125 kJ, e ele elimina esse calor no reservatório frio. E a gente tem os valores aqui do calor quente, do trabalho e do calor frio. E a partir disso, a gente vai querer saber o que? Se a gente quer saber se essa máquina representada aqui ela é reversível, se ela é irreversível ou se ela é impossível. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa análise, tá? Não é muito difícil, são 4 princípios básicos que nós temos que analisar para a gente verificar qual dessas 3 hipóteses aqui é a verdadeira, tá? Então, os nossos dados que nós temos aqui são as duas temperaturas dos reservatórios e o valor dos calores trocados e também, claro, o trabalho realizado, tá? Então vamos lá. A primeira parte que a gente tem que fazer aqui a gente vai ter que verificar as leis, tá? Então a gente vai verificar, certo? Mas lei que a gente vai verificar primeiro. Então a gente vai verificar a primeira lei. Então, o porquê que a gente está fazendo isso? Esse sistema que a gente tem aqui no nosso exercício, ele vai ter, para ele ser possível, ele vai ter que satisfazer todas as nossas leis da termodinâmica que a gente conhece. Então eu vou começar pela primeira lei da termodinâmica porque é a mais simples e é que a gente já discutiu um pouquinho mais lá para trás. Então vamos falar aqui da primeira lei. Como que a gente faz o equacionamento dela? A gente tem então que a somatória dos calores trocados, todos os calores que são trocados com o nosso sistema, tá? Então a gente considera o sistema como sendo essa caixa aqui, tá? Então a gente vai considerar todas as interações energéticas que são feitas com ele, tá? E quais são elas? O calor quente, o calor frio saindo, né? E o trabalho, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui na nossa equação. Então a gente tem a somatória de todos os calores trocados, eles são iguais ao que? A variação da energia interna, o 2 menos o 1, mais a somatória dos trabalhos também, tá? Então, se a gente tivesse mais de um trabalho sendo aplicado ou sofrido pelo nosso sistema, a gente teria que considerar ele aqui também, tá? A variação da energia interna em um ciclo, como ele sai de um ponto e ele chega no mesmo ponto, ela é zero, então, tá? Então, a gente só vai ter as interações de calor e as interações de trabalho. Quais são as interações de calor que a gente tem? A gente tem, então, o calor quente entrando e o calor frio saindo. Pela convenção de sinais, a gente considera que o quê? Que o calor que entra, ele é positivo, tá? E o calor que sai, ele é negativo. Então, mais que Q menos o QF, ele tem que ser igual ao quê? As interações de trabalho que a gente tem é uma só, tá? A gente considera que os trabalhos realizados pelo nosso sistema, ou seja, o trabalho saindo do nosso sistema, ele é positivo, e se a gente tivesse um trabalho entrando, ele seria negativo. Então a gente considera aqui o nosso trabalho como positivo, tá? Então vamos substituir os valores. A gente tem que o QQ aqui, ele vale 325 kJ, o QF ele vale 125 kJ e o nosso trabalho ele vale 200. Então se a gente fizer o 325 menos o 125, a gente chega que 200 é igual a 200. Então a gente viu que a primeira lei ela está satisfeita nesse sistema aqui. Então por enquanto está tudo certo, tá? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer uma análise da segunda lei da termodinâmica, certo? Da segunda lei.
Dentro da segunda lei, nós vamos ter que fazer 3 análises, tá, pessoal? Nós vamos fazer 3 análises para a gente verificar se o nosso sistema aqui satisfaz a segunda lei, certo? Então vamos começar aqui. A gente vai falar sobre o enunciado de Kelvin-Planck. Pô, André, mas o que quer dizer esse enunciado, cara? Eu nunca ouvi falar dele. Mas calma, gente, eu estou aqui para te ajudar, tá? O que quer dizer esse enunciado? O enunciado fala o quê? Que se a gente tem um reservatório quente aqui, tá? Que eu vou chamar de TQ, independentemente do valor, certo? A gente tem, então, esse reservatório quente fazendo uma troca de calor com o nosso sistema, tá? Então, o enunciado de Kelvin-Planck diz o quê? Que não pode existir um sistema que ele troque calor com um reservatório e o único efeito dele seja realizar trabalho, tá? Então, a gente nunca pode ter um sistema aqui que ele recebe calor de um outro reservatório e ele só produza trabalho, tá? Ele sempre vai ter que ter um outro efeito, por exemplo, uma perda de calor aqui, tá? Então, o nosso sistema tem que satisfazer isso. E o que condiz isso aqui? O que aconteceria se a gente tivesse uma situação dessa aqui, em uma que não satisfaz o enunciado de Kelvin-Planck? Então, se a gente for falar de rendimento, a gente sabe que o rendimento é o trabalho realizado a partir da quantidade de calor que ele recebe. Então, pela primeira lei da termodinâmica aqui, a gente saberia que o calor trocado é o QQ e ele seria igual ao trabalho, tá? Então, aí como o QQ é igual ao trabalho, a gente teria que o rendimento é igual a 1, certo? Se a gente pensar em qualquer máquina térmica existente, qualquer motor térmico, qualquer refrigerador, no caso aqui a gente está falando de máquina térmica, não existe isso aqui, tá, gente? Nunca vai existir um sistema que o rendimento ele é 1, tá? Sempre vai ter alguma perda de calor acontecendo, tá? Então o enunciado de Kelvin-Planck diz isso, diz que não existe nenhum sistema térmico que ele tem rendimento 1, tá? Mas vamos olhar o nosso aqui, tá? O que o nosso tem? O nosso ele troca calor com um reservatório quente, ele realiza trabalho, tá? Só que ele também tem uma perda de calor para um reservatório frio. Então, o que a gente pode saber? A gente sabe então que ele está ok com relação ao enunciado de Kelvin-Planck, tá? O nosso sistema não tem rendimento igual a 1. Depois a gente vai calcular o rendimento aqui, tá? Do nosso, só para mostrar como que a gente faz, tá? Então, visto que a gente já viu que ele satisfaz a primeira lei da termodinâmica, ele satisfaz o enunciado de Kelvin-Planck também, então agora aqui a gente vai ter que verificar se o nosso sistema ele satisfaz o enunciado de Clausius. Pô, André, e agora? O que é esse nome estranho? Quem que é esse Clausius aí, né, cara? Vamos lá. O Clausius ele fala aqui o quê? Ele fala que não pode existir um sistema que ele opera entre dois reservatórios, um reservatório frio e um reservatório quente, tá? E aí a troca de calor é ao contrário da que tem no nosso sistema aqui, tá? O nosso sistema ele retira calor de um reservatório frio, tá? E ele manda para um reservatório quente, tá? Então o Clausius ele fala que o que? Não existe nenhum sistema que faz isso, que consegue retirar calor de um reservatório frio e jogar para um quente. É a mesma coisa que você tivesse fazendo assim, que você tivesse um copo cheio de café quente, tá? E você está tirando o calor do ambiente e está jogando para o copo quente, tá? Então você está esquentando o copo, tá? Como que isso não existe naturalmente? Como que isso poderia acontecer? Isso só poderia acontecer se a gente tivesse a realização de trabalho aqui, tá? É o mesmo princípio de funcionamento de um refrigerador. O refrigerador faz o que? Ele retira o calor de dentro da geladeira, tá? Que é o nosso reservatório frio, tá? E ele joga o calor no nosso reservatório quente, que é o ambiente. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso sozinho? Não, ele não faz. A gente tem o compressor dentro da geladeira que ele fornece trabalho. Ou seja, como ele fornece trabalho para o nosso sistema, a gente tem um gasto energético, certo? Então, vamos pensar aqui no nosso sisteminha aqui. O que está acontecendo? A gente está retirando o calor de um reservatório quente e jogando para um frio,
tá? Isso naturalmente já aconteceria, certo? Mas se a gente tivesse o sentido contrário aqui, tá? E a gente quisesse fazer isso aqui, o que teria que acontecer? A gente conseguiria realizar trabalho mesmo assim? Não, tá? Não teria assim. A gente teria que ter um trabalho entrando para a gente conseguir fazer essa troca de calor nesse sentido, certo? Então é isso. Como a gente não tem uma situação assim, a gente tem uma situação em que a gente tem um motor e não um refrigerador, então aqui ele satisfaz o enunciado de Clausius aqui também, tá? Agora a gente vai fazer a terceira e a última análise na segunda lei da termodinâmica, tá? A quarta análise comparando com a primeira lei, lembrando aqui que a gente já viu que satisfaz a primeira lei da termodinâmica, ele satisfaz o enunciado de Kelvin Planck e ele também satisfaz o enunciado de Clausius. Agora a gente vai fazer uma análise do ciclo de Carnot, tá? Então a gente vai fazer uma análise do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele é conhecido por ser um ciclo de processos reversíveis, tá? Então ele tem dois processos adiabáticos, tá? Quem lembra que é adiabático da outra aula sabe que é quando a gente não tem troca de calor, tá? E ele tem duas trocas de calores reversíveis, tá? Então o ciclo de Carnot é aquele ciclo que você tem um rendimento máximo, tá? Então nenhum sistema operando entre dois reservatórios vai ter um rendimento maior do que o ciclo de Carnot, tá? E como que a gente calcula o rendimento do ciclo de Carnot? A gente vai fazer o que? A gente vai pegar então, o que a gente faz? A gente tem as duas temperaturas dos dois reservatórios, a temperatura quente e a temperatura fria, e a gente vai usar para calcular o rendimento de Carnot, tá? Então o rendimento de Carnot, como que a gente calcula? O rendimento de Carnot ele é igual ao quê? Ele é igual a 1 menos a temperatura do reservatório frio dividido pela temperatura do reservatório quente, tá? Substituindo os valores, a gente tem então que 1 menos 400 sobre 1000, isso aqui vai ser igual a 0,6. Então o rendimento máximo que o nosso sistema poderia ter é igual a 0,6 de rendimento, tá? Então nenhum ciclo vai conseguir ter um rendimento maior do que o ciclo de Carnot, tá? Operando nesse reservatório que a gente tem aqui. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que verificar o valor do rendimento do nosso sistema aqui, tá? Então vamos calcular o valor do rendimento. O rendimento ele é igual ao quê? Como a gente calculou aqui em cima no enunciado de Kelvin Planck, como a gente calculou aqui, ele é igual ao quê? Ele é igual ao trabalho dividido pelo calor quente. Quanto que dá isso aqui? Trabalho ele é igual a 200 dividido por 325, que é igual a quanto? Igual a 0,615. Então o que está acontecendo aqui? O nosso rendimento está sendo maior do que o rendimento de Carnot. Putz, André, mas você não falou pra gente que o rendimento não existe nenhum sistema que tem operando entre mesmos reservatórios, claro, que tenha rendimento maior do que o rendimento de Carnot? Verdade. Então, como isso aqui está acontecendo, então o nosso ciclo ele é impossível. Tá? Então a nossa resposta para a pergunta aqui seria impossível. Tá? Então vamos entender por que de novo. Tá? Então ele falou para a gente que ele está fazendo essas trocas aqui de 325 na troca quente, trabalho de 200 e uma troca de calor no reservatório frio de 125. Ele falou que o nosso ciclo aqui ele opera entre esses dois reservatórios de 1000 e de 400 Kelvin. Quando eu falei aqui embaixo que o rendimento máximo operando entre esses dois reservatórios é o rendimento de Carnot, tá? Então, qualquer sistema que a gente tenha colocado aqui no meio, entre esses dois reservatórios, tá? Eles vão operar, eles nunca vão ter um rendimento maior do que o rendimento de Carnot. Por isso que o nosso sistema aqui, ele é considerado como impossível. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido aqui. É um exercício bem de conceito, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem deixar para mim nos comentários. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau.